Para o brasileiro, por exemplo, é muito difícil, é raríssimo eu encontrar alunos brasileiros que pronunciam bem um L. Porque o L do inglês, ele é diferente do português. Pra gente, isso já é automatizado. A gente fala a gente fala e-mail, a gente fala will, tá? Esse que é o lance. E tem alguma coisa de errada nisso? Não. Mas muitas vezes, quando você está conversando de fato com um nativo, they're not gonna understand it. Esse é o problema, porque são sons muito diversos. Sabe quando você escuta alguém falando alemão, aproveitando que a Manu tá aqui, que a pessoa fala, sei lá, que a pessoa fala um negócio tipo, um som que é pra você, pra gente que fala português, pelo menos pra mim, escutar alguém falando alemão é inteligível. Eu não consigo sentar do lado de uma pessoa falando alemão e falar, caraca, saquei, ela falou, falou mal de mim agora. Meu, se eu sentar com a Manu pra bater um papo e ela começar a falar alemão comigo, ela vai poder me xingar de mãe da foca. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tô muito legal, né? Ela vai poder me xingar de mãe da foca de boa e eu não vou entender absolutely anything. Entende? Então, percebe isso. Às vezes, a gente simplesmente não consegue chegar no day 3 porque a gente tá querendo pular o day 2. O day 2 não é o dia que você se sente maravilhoso. Caraca, tô arrasando no inglês. Não, gente. Mas é o dia do effort. É o dia do exercício. É o dia do processo. É o dia... Gente, e isso é para todos os processos da vida. Pensa, quando você quer emagrecer, legal, você começa no day 1. Uhul, vou pra academia, vou fazer dieta. E o day 2? O day 2 é super difícil, porque você já tá com fome, você já tá meio irritado porque o carbo tá lá embaixo, entendeu? Mas você só vai chegar no day 3 se você passar pelo day 2. E o day 2, there's a lot of dread, there's a lot of, oh my God, eu não acredito, tá? Então a gente precisa... Primeiro de tudo, trabalhar com sons específicos, trabalhar com musculaturas específicas, trabalhar em voz alta e num próximo momento, antes da gente passar dessa fase da rodinha, da bicicleta, sabe? Depois de passar por essa fase, vai passar pela fase do automatizar frases de inglês para português, tá? E outra coisa que eu também vou aproveitar para falar para vocês, que é um super myth, que a lot of people talk about it. Ai, quando você fala inglês, você tem que pensar em inglês, lá. Eu sei que tem muitos outras pessoas que já estão pulverizando essa mensagem na internet, mas ainda tem muitos professores que falam sobre isso, muitos alunos que realmente acreditam que para você falar inglês, você precisa pensar em inglês. E eu já vou te falar uma coisa de antemão. Para você falar inglês, você precisa pensar. Se você não pensa, realmente vai ficar muito difícil. Agora, se você pensa, você vai conseguir falar inglês. O que acontece? Como que o cérebro humano aprende? O cérebro humano aprende por cognição. Ou seja, eu pego uma coisa desconhecida que eu não conheço, eu olho para ela e eu faço comparativos. Como você já, naturalmente, sem metodologia, de maneira fácil e prática, extremamente prática, onde você errava loucamente, não conseguia fazer vários sons, você aprendeu português. Teve o day 2, né? Durante o seu aprendizado de português, porque você não chegou na casa de uma criança de 2 anos e ela falou: olá, poderia por gentileza servir uma taça de leite com Toddy para esta criança que vos fala? Você não chega numa casa de uma criança de 2 anos e ela tá falando assim, ela vai falar eite, ode, eite, ode, eite, corate. É isso que ela vai falar. E a gente acha fofo, né? Só que pra gente falar inglês, a gente também vai ter que passar pela fase do eite, ode, tate. Tá? E pode ser que a gente passe por uma fase ainda mais inteligível, mas nós precisamos passar por essa fase, tá? Então, quando a gente vai fazer o aprendizado de um segundo idioma, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai falar: meu amor, eu já aprendi um idioma, eu já sei como funciona este rolê, porque eu já fiz isso antes quando você era um bebê e você não sabia nada da vida, chá comigo. Então, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai pegar você, toda vez que você aprender uma frase, uma palavra, um treco em inglês, e vai falar: mas como é que é a relação dele com o português? Como é que é? Então, isso é natural, não tem nada de errado, não tem nada de errado. O seu cérebro vai fazer isso. O problema do traduzir é quando você traduz ao pé da letra, porque isso,
a estrutura dos idiomas, ela é diferente, certo? De inglês para português. A gente não formula frases exatamente do mesmo jeito. Por exemplo, para você fazer perguntas afirmativas e interrogativas, a gente vai fazer de maneira diferente. Para fazer interrogativa, a gente precisa de auxiliar. A gente não sabe o que é what the heck is auxiliar em português, porque nós não usamos isso em português. Entende? Então, se você traduz ao pé da letra, palavrinha por palavrinha, isso de fato vai prejudicar a sua rapidez e a sua agilidade para falar inglês. Por quê? Porque nós vamos nos confundir com essa demora na estrutura, essa diferença na estrutura, e às vezes a gente vai ficar se ligando em detalhes que a gente nem se ligaria em português. Ai, mas por que o adjetivo é antes do substantivo? Gente, porque é! É porque é só assim. Em inglês é assim, em português é assim. Quem tá certo? Sabe? Whatever, não é isso que vai fazer você falar. Não é você saber por que o adjetivo vem antes do substantivo que vai fazer diferença na sua vida, meu amor. Wake up. Sabe? Não, então, não encana com essas coisas. O que você precisa fazer? Estruturas automáticas. Então, ao invés de você traduzir palavra por palavra, pega uma frase inteira que você pode encaixar num contexto, e faz a relação.